Bem-vindos de volta. Obrigada. Vamos deixar as pessoas... Bom, não sou o António Brito Guterres, é óbvio, não é? Queria agradecer ao Américo, à Inês, à Raquel, à Hélia e à Patrícia terem aceito o convite para participar nesta discussão, nesta conversa, que tem um título geral: Sejamos mais piratas, podemos? E de onde vem isso? Não sei se conhecem um livro de Connie Faliente, Be More Pirate. E é um livro que nos diz o que é que fizeram os piratas no final do século XVI, início do século XVII, não, final do século XVII e início do século XVIII. As regras já não lhes serviam e criaram as deles, fizeram as suas regras. E, portanto, tendo como tema base a missão e os valores, como é que estes se definem, de que forma influenciam e orientam a nossa ação, o que podemos fazer quando não nos revemos nos valores e na missão de uma organização para a qual trabalhamos? Podemos criar as nossas regras e ser piratas? E existirão diferenças entre pequeno, grande, público, privado? Aqui, de alguma forma, temos um misto de organizações para discutir estes temas. O Américo, ao meu lado, Américo Batista, trabalha para o Festival Boom. A Inês Matos para a editora Desmuro, que recebeu um prémio, uma menção honrosa este ano nos prémios Acesso Cultura. A Raquel Sambate, do coletivo Arisca. E a Hélia Teixeira e a Patrícia Silva Santos, do Teatro Nacional Dona Maria II. Temos um guião base para os ouvir num primeiro momento, para alimentarem a nossa conversa, e depois esperamos que haja debate, tanto entre vós como entre vós e as pessoas que convidamos. Vou começar com o Américo. Vou tentar... e devo dizer que em maio, assim, meados de maio, tivemos uma formação, a Acesso Cultura deu uma formação para a equipa do Boom, e acho que te disse na altura, se não disse, digo agora, partilhei com algumas pessoas. Depois daquelas eleições que tivemos em maio, não poderia ter imaginado estar num sítio melhor do que o Boom, naquele momento, que estava a preparar a edição do verão passado. Foi o sentimento de comunidade que me transmitiram, de valores, de cuidar, que me fez sentir mesmo muito bem, inclusivamente também a natureza, que não tem a ver convosco, mas que está lá. Então, na altura falámos um bocadinho, Américo. Queres dizer-nos qual é a missão e os valores do Festival Boom e como é que se refletem de forma prática naquilo que é o trabalho do Boom? Muito bem. Obrigado pelo convite, Maria, para estar aqui. E já que estamos em registro de conversa, antes de entrar para elencar formalmente aquilo que são valores e missão do Boom, aproveito para vos descrever aquilo que foi a minha relação experiencial e vivida com este festival, porque eu contacto o Boom, não logo a trabalhar para o Boom, mas enquanto boomer. E o que é que me trouxe aqui a este outro lado da barricada? Tudo começa com a minha mulher. Ela, em 2012, decide ir ao Boom e convida-me: vamos a este festival, pá, ali umas coisas, isto é ser super giro, anda. Eu, na altura, movia-me, quando ia para festivais, olhava para o cartaz, via os artistas que estavam no line-up e decidia se ia ou não ia ao festival. Eu olhava para o cartaz do Boom e dizia assim: pá, eu conheço aqui 2 ou 3 nomes. Eu não sei se quer ir uma semana a acampar 40 graus de beira baixa para este festival. Vai tu e depois conta-me como foi. E assim foi. Desde o primeiro dia que ela chega ao festival, ela liga-me todos os dias dizendo: eu quero viver isto contigo, tu tens que estar aqui. Isto é sempre emocionante quando eu relembro isto. Porque ela todos os dias me ligava religiosamente a descrever como é que tinha sido o dia dela a experimentar o festival. Edição de 14, fiz a mochila e lá fui com ela. E assim que entro, é um espanto incrível. Ou seja, eu levava uma lente de uma organização, vou-lhe chamar, convencional. Eu já na altura era responsável de recursos humanos numa cadeia hoteleira e ia com uma certa soberba de uma grande empresa convencional olhar para aquele mundo dos hippies, o que é que se passa ali na beira baixa. E assim que entro, o primeiro contacto que tive com o jovem que estava a ajudar a arrumar os carros, que são milhares, e uma função extremamente árdua,
A delicadeza e a sensibilidade daquele jovem debaixo dos 40 graus numa nuvem de pó a encaminhar as viaturas foi logo um primeiro contacto, mas isto está aqui qualquer coisa de diferente. Depois é toda uma vivência, ou seja, logo um primeiro impacto. Já tinha ido a muitos festivais e, de facto, a música para mim é um driver importante da minha existência. E em qualquer festival que eu tinha ido, havia sempre marcas, patrocinadores, etc. Eu olhava, bem, está aqui um terreno enorme, ainda não vi uma única marca, ainda não vi um único patrocínio neste festival. O que é que se passa aqui? Ok, claro. O facto de ocorrer naquele espaço natural e perceber perfeitamente a interligação entre aquilo que era o evento, a oferta cultural do festival e o contexto natural em que ele ocorria. Mas, fundamentalmente, as pessoas, o ambiente e a energia que acontecia naquele espaço. São muitos milhares de pessoas que ali estão. E todos nós, para mais os que fizeram a sua formação musical nos anos 80, já foram ao Incrível Almadense, já foram ao Rock Rendezvous, foram a muitos sítios, onde há sempre aquela altercação do festival musical. E durante 7 dias naquele festival eu não vi uma única situação que me pudesse dizer esta malta aqui descampou um bocadinho. Pode ter sido sorte minha, pode ser uma questão estatística. Mas todos os rumos que fui, desde que lá estou a ajudar a fazê-los, eu nunca assisti uma situação dessas. De facto, há algo que ali acontece. Valores e missão não são abstrações. Eu comecei primeiramente por vivê-los, sem conhecer a sua definição formal, e perceber de facto como é que isto pode impactar em públicos e como é que pode impactar em quem faz o evento. Eu então venho do festival e volto para a minha empresa convencional. E vim deslumbrado. E falei com o CEO da cadeia hoteleira e com todo o grupo de direção. Nós temos todos que ir ao boom. Mas isto é genuíno. Nós temos que ver os públicos do futuro, os comportamentos do futuro. Temos que direcionar a nossa empresa neste caminho. Fiquei a ser o maluquinho do boom lá na cadeia hoteleira. Isto decorre. Obviamente integrado numa também determinada moldura de valores e de missão, daquilo que era uma cadeia hoteleira na altura. Pensávamos nós que éramos progressistas à data. Entretanto, como acontece em muitas grandes empresas, muda o acionista, muda a moldura de valores, naturalmente. E com a mudança de acionista, eu deixei de me identificar com o modo, como fazemos. E decidi, vou sair. Isto é um bocadinho farto de trabalhar para patrões, para empresas, pensei eu, vou-me lançar por conta própria. Estou farto de empresas. E direcionei o meu percurso para ser um profissional independente, liberal e lançar. E então, o universo testa-me. Surge um anúncio a procurar um responsável de RH para o boom. E eu não contactei diretamente com o anúncio, foi uma ex-colega minha, que era da minha equipa de RH na cadeia hoteleira, é que me direciona para mim, para o maluquinho do boom, olha, vi este anúncio, isto é mesmo para ti. Teste. O que é que eu faço? Acredito nisto suficientemente ou não? Quero-me juntar a isto ou não quero juntar a isto? E decidi candidatar-me. A coisa correu bem, aquelas conversas, nos seus empregos, etc. E a coisa correu bastante bem. E foi muito interessante, porque até a própria negociação, eu estava subjacente às condições de negociação. Se eu não quisesse muito juntar-me àquela organização, eu diria que, obrigado, gostei muito de vos conhecer, até à próxima. Fiz muita questão de me juntar, até em relação àquilo que era o contexto que vinha anteriormente. E assim aconteceu e tem sido uma viagem de 4 anos, já deste lado da barricada, a ajudar a fazer o festival e não tanto a usufruir dele. Mas isto é importante, quando está numa organização, se calhar nem todas conseguem proporcionar isto. Experimentar o produto-serviço que nós damos ao nosso público, percebê-lo, vivê-lo, antes de nos juntarmos ao outro lado para proporcioná-lo também. E agora sim, eu vou elencar aquilo que são os nossos valores atuais e a nossa missão, socorrendo a uma cabo que eles são 7 e não quero esquecer de nenhum, todos eles são importantes. Logo à cabeça, nós chamamos valores ou mantras. Todas as organizações têm um linguajar próprio. E o nosso também tem, digamos que algumas expressões de um linguajar que é típico da nossa cultura. Eles são definidos em inglês. Eu vou-vos ler só o nome em inglês, mas eles estão todos fáceis de apreensão. O primeiro é o oneness, ou seja, vamos chamar unicidade, que é simplificado na expressão que tem uma instalação na Boomland que é o We Are One. Isto não significa uniformização das pessoas, antes aquilo que nos une na diversidade. E isto para nós é fundamental. Relembrar-vos que para cada edição deste festival convergem cerca de 160 nacionalidades diferentes. Quase que no mapa mundo dá para pôr um piquinho em todos os países e não sobram para aí 2 ou 3 eventualmente. A música, necessariamente, a raiz deste festival é um género musical que se chama Psytrance.
é central, mas não é único. Este não é só um festival de música, como eu percebi. Como eu vos dizia, o meu receio era, vou a um festival onde só conheço 2, 3 nomes, o que é que eu faço depois? É toda uma experiência para além daquilo que é o line-up do ponto de vista de oferta musical. Há muito mais tipo de oferta que não musical. No entanto, a música é central. Não só em relação ao artista, mas fundamentalmente ao ritual da dança, o que acontece na pista de dança quando estamos todos juntos. É um grande nivelador social a pista de dança. Aquelas milhares de pessoas que partilham o Dance Temple, o Alchemy, etc., ali de facto percebemos aquilo que nos une, aquilo que é comum, vindo de nós de 165 nacionalidades diferentes. Depois, a paz. Somos um festival de não violência, de compaixão e harmonia. Lembrar também que isto é um histórico. Século XX, anos 60, vem por aí fora, hippie trail, tudo isto é um fenómeno que vai até Goa, o Goa Trance, as festas, etc. Então, há aqui um contínuo histórico de contracultura que neste momento se manifesta e se corporiza também em todos os festivais e manifestações no Boom Festival. A questão das artes, como eu disse, não é só música, há muitas noções artísticas para além da música no festival, portanto, criatividade, imaginação, inspiração fazem parte do festival. O ambiente. O facto de acontecer onde acontece, aliás, tem um título, o Boom não acontece num sítio, acontece na Boomland. Foi batizada, tem um nome. Decidimos que era ali que tinha que acontecer. Não é fácil fazer um festival como o nosso, no interior desertificado de Portugal, Beira Baixa e Danha Nova, com poucas acessibilidades, onde tudo o que é fornecedores, etc., estão a muitos quilómetros de distância, custo acrescido, logística mais complicada, mas é ali que decidimos que o festival tinha que acontecer. Portanto, toda a questão da ligação com a natureza é absolutamente fulcral e central à questão do festival. Depois, cultura, no sentido aqui específico da cultura psicadélica, ou seja, ferramentas para atingir níveis elevados de existência. Como eu vos disse, não é só música, é yoga, é terapias, é todo um conjunto de ferramentas que são postas ao dispor do boomer, em que tira partido da maneira como entender, mas exatamente no sentido de procurar um estado mais elevado de existência ou consciência. Por fim, amor. No facto, é a essência daquilo que fazemos. Como eu vos disse, fazer um festival para 45 mil pessoas na Beira Baixa não é fácil, pede muita militância, pede de facto muito amor para quem lá está a fazer. A equipa migra durante 4 meses, alguns já vivem lá, mas há uma migração, uma transumância da equipa de maio a agosto de todos os sítios espalhados pelo país ou fora do país onde a equipa está, e reunimos em comunidade de maio, sensivelmente até final de agosto, neste território, vivendo em conjunto também. Portanto, este amor é militância, não é fácil fazer este festival. Fazer este festival não é ter um emprego na cultura, é muito mais do que ter um emprego na cultura. Eu quero fazer este festival. Porque é duro fazer este festival. Okay, já vos disse, pó, 40 graus, não é fácil e todo o afastamento. Todos estes 7 mantras ou valores que eu agora vos descrevi sinteticamente convergem para aquilo que é a nossa visão, o nosso mote. Transformar pessoas, regenerar a Terra. Portanto, a questão, o binómio pessoas e terra estão em pé de igualdade naquilo que é a nossa visão. E este mote deixa bem claro uma situação. Nós não fazemos entretenimento. Nós procuramos ter transformação a quem nos visita. Como é que isto é visível? De várias maneiras. Para fora, para o boomer, terão noção alguns que na última edição deste ano, em menos de 48 horas vendemos 40 mil bilhetes, sem saber ainda um único artista que está presente no festival. Isto é uma comunidade que adere a valores, que adere à missão de uma organização, neste caso de um evento do festival. Eu nem preciso saber quem é que vocês convidaram para lá tocar ou para estar presente, eu sei que vou querer lá estar e vou querer participar dessa situação. Portanto, logo isto aqui é um indicador fortíssimo da adesão a uma moldura de valores por parte daquilo que é o nosso público. Também, como estava ali na introdução que a Maria fez, enquanto instrumento de gestão, e fazendo eu parte da equipa de gestão de pessoas, a ferramenta dos valores é crítica para atrair trabalhadores, colaboradores para a organização, é crítica para reter, é crítica para envolver. Eu já senti isto na empresa, vou dizer que eu chamava mais normalizada, aqui é absolutamente crítica essa situação. Não é fácil. Acontece de 2 em 2 anos, tenho que me separar da família, tenho que dormir numa tenda, variedíssimas coisas que o conforto de quem trabalha na URB ali não vai encontrar. Ou seja, tem que ser forte aqui a adesão a estes valores para quem se junta para fazer o festival também.
Por fim, também enquanto instrumento de gestão, isto também é refletido naquilo que chamamos os 5 princípios de design de promoção do boom. Ou seja, há princípios que estão sempre subjacentes à concepção e ao design do festival. Nomeadamente do respeito com a natureza. Nós desenhamos o festival com a natureza, não contra a natureza. O respeito do recurso hídrico é absolutamente crítico na Beira Baixa. Portanto, há todo um conjunto de pressupostos que estão sempre presentes naquilo que nós fazemos no festival e que deverão ser coerentes com a nossa moldura de valores. Dizer-vos o seguinte também. Esta moldura de valores, digamos que é a parte visível à superfície. Por detrás de qualquer moldura de valores existem 3 que, para mim, eu considero a superestrutura de qualquer moldura de valores. Coerência, consistência e integridade. Nós não podemos ser fiéis aos nossos valores às vezes, não podemos ser fiéis aos nossos valores de vez em quando, tentemos ser sempre e de uma forma regular fiéis à nossa moldura de valores, é isto que nos traz à integridade de uma organização quando nós publicitamos, de facto, moldura de valores. E, Maria, sim, grosso modo. Sim, um bom contexto para, na segunda ronda, também pensamos um bocadinho como, em função dos valores que temos, podemos também gerir momentos mais críticos, mais controversos, mais problemáticos com os quais somos confrontados. Obrigada, Américo. Inês, editora de Esmuro, uma editora independente, o que traz de diferente no setor editorial português e o que significa uma editora ser política? Ok. Olá, bom dia. Eu sou da editora de Esmuro, não sei se algumas pessoas já conhecem. Nós fizemos agora recentemente 1 ano, por isso ainda somos uma editora bebê, dentro do que isso significa. Ainda estamos a decifrar muitas coisas na forma como nos organizamos e precisamente também como é que os nossos valores políticos são aplicados de forma prática e logística a uma editora. Nós, em termos de identidade, nós, quando escolhemos o nome, pensamos logo num nome que transmitisse valores, o nome de Esmuro, associado à remoção de muros, de barreiras, não só de contexto político. Nós somos uma editora criada e gerida por 3 pessoas que nos conhecemos no ativismo, em particular associado a direitos de pessoas migrantes. Por isso, a questão das fronteiras é uma coisa que é muito recorrente no nosso pensamento político. Mas também as barreiras que depois surgem na cultura e precisamente no acesso à cultura e depois em específico no acesso literário. Nós, em termos de identidade, identificamos-nos como uma editora independente, radical, feminista, uma editora queer, progressista, decolonial, antipoder e anticarcerária. Isto são muitas palavras, nem todas é muito óbvio qual é a ligação em específico aos livros. Depois, em termos práticos, uma coisa que nós definimos que queríamos fazer desde o início era estabelecermos relações apenas com livrarias independentes e ter relações com livrarias independentes não só nos centros, nos monopólios geográficos culturais, que será Porto e Lisboa, mas tentarmos também fazer um esforço ativo de conhecer estas livrarias em zonas fora destas grandes cidades e também nas ilhas em Portugal. E também temos um esforço muito ativo de disponibilizarmos as nossas obras de forma gratuita, que elas estejam presentes em bibliotecas públicas, também em espaços sociais, que servem também como muitas bibliotecas, nomeadamente em estabelecimentos prisionais, em bibliotecas de hospitais e em centros sociais centros sociais autogeridos que surgem em muitas cidades. Também é importante para nós a questão da remuneração justa, que, claro, em termos mais práticos, pode ser uma coisa mais difícil de gerir por causa da gestão mesmo económica do projeto, mas não queremos nunca abdicar de ter uma remuneração justa, tanto para os livreiros que vão estar a trabalhar em distribuir os nossos livros, que terão sempre no mínimo 30% do valor da venda, e de todas as autoras que escrevem os livros que nós publicamos, que recebem sempre no mínimo de 20% do valor de publicação. Ao estabelecermos esta norma e ao centrarmos e priorizarmos a remuneração justa e esta distribuição das obras, queremos também juntar-nos a outras editoras pequenas e politizadas e que têm estes valores centrados em Portugal para tentar criar pressão no mercado literário
para que haja mais este respeito pelos direitos laborais, pelas pessoas que publicam, que haja mais acessibilidade a que a literatura seja um trabalho e que não seja apenas um hobby que as pessoas têm que fazer com o tempo que lhes sobra pronto, no mercado laboral em que todos existimos, que tem as suas precariedades. E depois, em termos de políticos, para nós a inclusão destes valores significa que em cada decisão que fazemos, especialmente quando são processos novos que ainda estamos a navegar, que nos questionamos sempre como é que podemos incluir a nossa consciência política na forma como nos organizamos, de que quando estamos a publicar, como é que podemos descentralizar e se calhar sair das respostas mais óbvias da distribuição dos livros. E de, por exemplo, lá está a chegar a escolas, estabelecimentos prisionais e a bibliotecas públicas, e de ter também a listagem de todas as livrarias e bibliotecas onde estão disponíveis os nossos livros, para que as pessoas possam facilmente perceber onde ir buscá-los, se o quiserem fazer de forma gratuita. De também questionarmos quem são os autores que atualmente no mercado literário têm acesso sequer a ser publicados, ou que têm ainda o acesso a que os seus manuscritos sejam sequer lidos, porque um mercado literário que é muito monopolizado, que apesar de haver muitos nomes editoriais em Portugal, se formos a descobrir, muitas editoras foram compradas por grandes monopólios e acabam por pertencer ao mesmo grupo empresarial, que consegue muito facilmente ter uma dominância de mercado, que é uma narrativa muito comum em quase qualquer mercado, não só o literário. E por isso nós também de avaliarmos as nossas obras com base na qualidade literária e na nossa de publicar e que histórias é que estamos a transmitir e não apenas em quem são estes autores, quantos seguidores é que eles têm no Instagram, quantos livros é que já venderam antes, mas de centrarmos a literatura e de centrarmos a cultura nas nossas escolhas, antes de pensarmos, em vez de termos uma estrutura simplesmente de mercado e de produção e de consumo. Também passa por pensarmos o que é a literatura política, o que é uma editora política. Não é uma editora que publica simplesmente livros que são manifestos políticos, livros de poesia sobre ligações à terra, livros de poesia sobre relações familiares, livros de ficção sobre agricultura, livros sobre gastronomia. Podem ser livros políticos, não apenas por quem os escreve, mas onde é que estes livros chegam, que histórias é que contam, que histórias é que nunca foram contadas, que vão ser inseridas no mercado literário. Isso para nós é que é literatura política, não é só textos explicitamente políticos. Também a questão de, como já referi, de hierarquizarmos muito a prioridade de produtividade e de mercado, que é sempre inescapável, porque efetivamente temos que vender livros e como uma editora pequena que ainda está a começar, efetivamente temos que ter dinheiro, não é? Ele não surge do nada, temos que conseguir ter dinheiro para a produção, mas de tentarmos deshierarquizar a forma como centramos o mercado nas nossas escolhas. Ou seja, naturalmente é uma parte do nosso trabalho, temos que fazer estudos de orçamento, mas nunca será essa a nossa prioridade em termos das escolhas que fazemos. E por último, também pensamos muito na acessibilidade da cultura que estamos a transmitir e a disseminar e a editar e a publicar. E a acessibilidade não passa apenas por uma acessibilidade económica, de tentarmos sempre que os livros sejam do preço mais baixo dentro do que é possível, mantendo a remuneração justa, mas também disponibilizando os livros gratuitamente, mas também ir sempre pensando o que é uma acessibilidade funcional de um livro, porque um livro não é sempre um livro de papel de um tamanho específico, com um tipo de letra específico. Há tipos de letra que são mais acessíveis a pessoas, por exemplo, com dislexia. Há muitos livros que não são acessíveis a pessoas, não só pessoas invisuais, mas pessoas com dificuldades visuais, que não conseguem ler certos livros. Pensarmos em livros em formatos auditivos, pensar também nas nossas apresentações, como é que podemos ter apresentações mais inclusivas, não só economicamente, mas também em termos de regionalismo. E isto ou seja, a forma como nós nos organizamos é por incluir estas questões todas políticas na forma como vamos descobrindo estes processos e como vamos criando as nossas obras e desenvolvendo o nosso trabalho. Estava a ouvir-te e a pensar, é bom que a Liva logo de manhã nos questionou sobre o que é a cultura, o que é que queremos dizer quando falamos da cultura, e tu também nos questionas
o que é política, se é aquilo que temos na nossa cabeça ou muito mais do que aquilo que temos na nossa cabeça. Obrigada, Inês. Raquel, não sei se será uma forma muito romântica de apresentar a Arisca, se eu disser que a Arisca foi criada para trazer felicidade nas pessoas que a criaram, em primeiro lugar, e outras, mas que talvez também tenha sido um resultado de um percurso que nem sempre foi fácil, que nem sempre foi feliz, e queria perguntar-te, assim, nesta primeira ronda, o que significa trabalhar para organizações cujos valores não partilhamos? Antes de mais, bom dia e obrigada pelo convite. Efetivamente, o coletivo Arisca nasceu de circunstâncias muito específicas. Em última análise, ele acabou por gerar felicidade a nós que o criamos, e nós somos 3, eu, a Raquel e a Patrícia Duval e a Inês Soares. Hoje, efetivamente, trouxe-nos para um lugar feliz e acho que traz felicidade para as pessoas com quem nós temos vindo a trabalhar, e são muitas, mas este coletivo nasce de um lugar que eu considero que é assim, uma espécie de tragédia laboral, e é preciso fazer o devido contexto. Nós as 3 e muitas outras pessoas éramos parte da equipa do Serviço Educativo da Fundação de Serralves, especificamente a equipa que atuava no museu, portanto, normalmente designada o Serviço Educativo de Artes, porque há uma outra equipa ligada à parte do parque e do ambiente. E quando chegou a pandemia e quando as instituições fecharam, todos nós fomos afastados, sem qualquer tipo de compensação, sem qualquer tipo de diálogo, sem qualquer tipo de consideração por aquilo que tinham sido longos anos de trabalho. Naturalmente, como podem imaginar, ou como eventualmente acompanharam, isto foi a seu tempo devidamente noticiado, toda esta equipa, sem exceção, trabalhava a recibos verdes. Estamos a falar de algumas pessoas que começaram a sua colaboração com a Fundação de Serralves em 1992 e, portanto, até 2020 é uma vida. Eu, pessoalmente, e especificamente nesta equipa de serviço educativo, comecei em 2010 e trabalhei quase exclusivamente até 2020 nesta equipa. Quando eu digo quase exclusivamente, eu tive que analisar com muito rigor, muita informação sobre aquilo que foi a minha vida profissional e cheguei à triste conclusão que 97% daquilo que foram os meus vencimentos durante esses 10 anos foram oferidos ali. E, portanto, a minha disponibilidade era de 7 dias por semana, havia uma disponibilidade mínima que nós éramos obrigados a assumir, independentemente de nos ser atribuído trabalho ou não, nessa disponibilidade mínima que era 3 dias por semana. Portanto, eu tinha que ter 3 dias afeitos àquela instituição, mas aquela instituição não tinha que nos pagar, nem tinha que me atribuir trabalho nesse tempo. Portanto, muitas flutuações, muitos momentos de trabalho intenso, muitos momentos de pouco trabalho, mas chegamos à pandemia e trabalho nenhum. O e-mail que nós recebemos quando tudo fechou teve exatamente o mesmo texto que vocês puderam ler nas redes sociais de Serralves. Foi o mesmo. Para pessoas que trabalhavam lá há 5, 10, 15, 20 anos. E, portanto, foi gostamos muito, mas para já ficamos por aqui. Nós iniciamos de imediato uma tentativa de diálogo interno, com coordenação, direção, tentativa de chegar à administração, sem sucesso. Todas as nossas propostas não tinham enquadramento, por todos os argumentos que possam imaginar, porque não há orçamento, porque a instituição está fechada, porque nada funciona.
apesar de haver uma lei que dizia que era obrigatório, independentemente do vínculo, manter o trabalho dos trabalhadores, todos os trabalhadores, se ele fosse adaptável ao contexto de teletrabalho. Evidentemente, e como se pôde ver, imensos museus um pouco por todo o mundo o fizeram, criaram conteúdos online, existiram no mundo digital durante meses, durante 2 anos. Mas ali, aparentemente, isso não era uma possibilidade. Começou a ser uma pequena possibilidade como forma de reação àquilo que foi a nossa reação. Porque a nossa reação foi, se nada disto é possível, se tudo é não, 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 então nós precisamos tornar esta situação pública porque garantidamente a nossa vida pessoal não vai ser posta em causa por um absoluto desrespeito por aquilo que foi o nosso trabalho ao longo deste tempo. E, portanto, não nos vão deixar num lugar de precariedade absoluta, que é aquele que nós aceitamos viver por acreditarmos naquilo que fazíamos, e, portanto, nós viemos a público com isto. E a nossa primeira ação nesse sentido foi uma carta aberta a Isabel Pires de Lima, que à data era vice-presidente da Fundação de Serralves, do Conselho de Administração, era a representante escolhida pelo Estado. Convém lembrar que o maior financiador de Serralves é o Estado. E Isabel Pires de Lima tinha, poucos dias antes, assinado um manifesto que foi publicado pelo Público, em que apelava à ética no mundo cultural, na forma como se ia gerir uma situação que punha muitos trabalhadores em situações profundamente frágeis. Isto foi assinado e, portanto, nós decidimos que ela seria a pessoa a quem nós iríamos dirigir esta carta aberta. Não tivemos nenhuma resposta. Algum tempo depois, achamos que talvez fosse conveniente subir um bocadinho e então dirigimos uma carta aberta à então Ministra da Cultura. Silêncio. Alguns meses depois, sabíamos que o então Primeiro-Ministro António Costa ia estar em Serralves e então achamos que mais uma vez uma carta aberta agora ao Primeiro-Ministro, talvez agora alguém dissesse alguma coisa sobre a situação dos trabalhadores precários. Nada. Nós não tivemos uma resposta oficial de nada, nem de ninguém a quem nos dirigimos para denunciar uma situação que foi analisada pela ACT e no relatório da ACT nós, 21 trabalhadores do Serviço Educativo Artes da Fundação de Serralves, fomos inequivocamente considerados falsos recibos verdes. Portanto, era obrigatório, ou era essa a orientação da ACT, que a Fundação de Serralves revisse o vínculo com estes trabalhadores, passássemos a ter um contrato de trabalho, e a Fundação de Serralves não aceitou essa orientação, portanto o assunto passou para as mãos do Ministério Público, que pôs a Fundação de Serralves em tribunal. O processo foi idêntico na Casa da Música, em todos os seus passos. Houve aqui... Posso só sugerir, obrigada Raquel por nos lembrar os momentos que talvez alguns de nós tivéssemos esquecido, entretanto já passou algum tempo, mas espero também que tenhamos realmente acompanhado na altura o que acontecia, porque era um caso que se tornou bastante público, não é? Posso voltar, por uma questão de gestão do tempo, voltar a perguntar o que é que significa para ti, para uma pessoa, para as tuas colegas, trabalhar para uma organização cultural cujos valores não partilhamos? Todos os anos que nós trabalhamos nesta instituição em particular, eu acho que havia aqui nós temos que olhar para isto por duas vias. Uma é aquela via que é de uma esfera muito alta, que é da administração e todas as suas ligações políticas, políticas e não só, e outra tem a ver com aquilo que é um museu de arte contemporânea que teve diferentes direções, um serviço educativo que teve diferentes coordenações. Enquanto conteúdo programático, durante longos anos, e não é essa a instituição que eu vejo agora, mas durante longos anos, Serralves oferecia determinado tipo de conteúdo
e um determinado tipo de posicionamento, nomeadamente artístico e ideológico, que fazia com que nós, independentemente da precariedade a que estávamos sujeitos, nos identificássemos com aquilo que era ali comunicado e com a forma como se trabalhava com o público. Durante os meus primeiros anos, só a título de exemplo, todas as atividades do Serviço Educativo para escolas eram gratuitas. Hoje não é nenhuma. Ou são os grandes eventos, mas qualquer escola que vá a Serralves paga. Qualquer cidadão que vá a Serralves paga. Qualquer família que vá fazer uma atividade para famílias paga. Naquela altura não era assim. Portanto, durante algum tempo havia valores que de alguma forma garantiam ainda os mínimos do ponto de vista daquilo que era a nossa presença naquele lugar. Nós sentíamos que o nosso trabalho, enquanto mediadores, enquanto educadores, contribuía para a construção de um pensamento crítico, para um processo de democratização da cultura, para garantir o acesso a determinados conteúdos, porque todos nós sabemos que um museu pode ser um lugar particularmente hostil para o público, principalmente se estivermos a falar de arte contemporânea. O lugar da mediação é importante. Portanto, a missão e os valores, essas coisas vão se alterando, porque as instituições são orgânicas, são dinâmicas, elas mudam com o tempo. E quando as direções mudam e quando as administrações mudam, tudo pode mudar, e foi isso que nós vimos a acontecer naquela instituição. E para nós a gota d'água foi essa, foi um momento em que nós somos absolutamente descartados, e isso obriga-nos a ter um entendimento que a nossa luta podia ir às últimas consequências, e foi. Porque desde o início nós percebemos que a forma como se estava a gerir aquela instituição naquele momento era muito contrária àquilo que aquela instituição foi durante muitos anos. E, portanto, o silenciamento dos trabalhadores, a ingerência, o controle, eram coisas que nos últimos anos já vinham a acontecer. Muito pouco tempo antes disto, nós tínhamos tido um diretor a demitir-se, a ir ao Parlamento falar sobre isso, a Presidente da Administração de Serralves a ir ao Parlamento ser questionada sobre isso, por ser acusada de censura e de ingerência. Vários trabalhadores de forma anónima a falarem sobre isso, trabalhadores internos da instituição, e depois chega a pandemia e temos novamente um processo idêntico, agora com aquilo que eles designavam como externos, simplesmente porque o nosso vínculo nunca tinha sido devidamente ajustado. Portanto, hoje eu reli aquilo que é divulgado no site da Fundação de Serralves sobre a missão, e não há uma referência à ideia de democratização da cultura, apesar do Estado financiar uma grande parte do funcionamento daquela instituição. Há uma ideia de públicos diversos, que é, na minha perspectiva, fundamentalmente diferente de falar de diversidade. E, portanto, e depois em termos de objetivos, há muito esta ideia da excelência, de ser uma instituição de referência, mas falha-nos aqui aquilo que me parece a mim ser essencial, que é começar por dentro. Então, onde é que está essa referência quando esta questão dos trabalhadores internos ou externos não é relevante? São tratados desta forma ao longo de anos. Onde é que a programação em que são escolhidos recorrentemente, já foi mais, agora um bocadinho menos, mas muitos artistas que têm um forte discurso, uma forte narrativa sobre questões que têm a ver com justiça social, que têm a ver com justiça laboral. Essa é a programação, mas depois o modus operandi desta instituição para aqueles que lá estão dentro é totalmente contrária àquilo que advoga nas exposições e nos artistas que escolhe. Quer dizer, há aqui uma espécie de dualidade de critérios que me leva a pensar que eu não poderia continuar ali de qualquer forma. Eu teria que encontrar outro caminho. O Coletivo Arisca é esse outro caminho. E vamos falar mais sobre o coletivo na segunda ronda. Obrigada por partilhares, que sei que quando passamos por situações dessas, voltar a contar exige resiliência, vou usar essa palavra. Obrigada, Raquel. Elia e Patrícia, as jornadas Que Teatro Queremos Ser aconteceram no Teatro Nacional Dona Maria II no início do ano. Tive o enorme privilégio de estar envolvida. Querem contar-nos um bocadinho, vem aqui em representação
de uma equipa inteira, não é? E tinha havido também um grupo de trabalho para as organizar. Então, qual foi o contexto para a realização destas jornadas e como surgiu a necessidade de as organizar? Muito obrigado pelo convite e bom dia a todos. Na verdade, nós vimos em representação, mas temos aqui imensos colegas do Dona Maria II, por isso estejam à vontade para complementar ou discordar de tudo aquilo que dissermos agora. Esta ideia das jornadas surgiu porque, às tantas, o Teatro Nacional, como todos os teatros nacionais, tem uma missão decretada, não é? Decreto-lei, formalizada, mas às tantas a atividade e o teatro, de uma forma orgânica, como estava a dizer há pouco a colega, foi-se alterando e aquela missão já não se coadunava tanto com aquilo que nós fazíamos, com aquilo que nós queríamos ser, e estrategicamente e inteligentemente o Conselho de Administração e a Direção Artística propuseram, em janeiro deste ano, termos 2 semanas para debater que teatro queremos ser. Antes disso acontecer, convidaram um elemento de cada uma das direções do Teatro Dona Maria para podermos pensar como é que organizávamos estas conversas, porque somos entre 90 a 100 trabalhadores, num processo que se queria participado e democrático, e isso exigia também, era um desafio bastante grande. E nesse sentido foi composto um grupo de trabalho das jornadas, com um elemento de cada uma das direções e que foi convidado pelo Conselho de Administração, pela Direção Artística, mas que era suposto não ter um nível hierárquico, ou seja, não ser um diretor de departamento, mas ser um trabalhador. Acho que só aí já houve alguma inovação no processo. Este grupo foi constituído em novembro, salvo erro, para preparar umas jornadas de 2 semanas em janeiro. Grande desafio. Nós, enquanto grupo, já tínhamos muitas dúvidas do que é que poderíamos fazer. Uma das dúvidas que tínhamos, assim, à partida era como é que vamos discutir com todos, e nós também incluídas, a missão, os valores, quando existem muitas outras discussões que queremos fazer, a nível daquilo que são os processos de trabalho, a comunicação, as remunerações, todas as questões práticas que vivemos durante o dia-a-dia no nosso teatro. Isso era uma questão que colocámos enquanto grupo à partida para em cima da mesa. E então chegámos aqui a um lugar em que íamos sim discutir a missão e os valores, mas íamos também abrir a porta para a discussão sobre outras questões que os trabalhadores queriam pôr em cima da mesa. Percebemos que os processos participativos têm tudo para dar certo, mas precisamos de tempo. E estas conversas entre o Conselho de Administração, a Direção Artística, a Maria, que estava connosco também como consultora, o grupo de trabalho, não aconteceram tão antecipadamente como deveriam ter acontecido para algo que ia acontecer em janeiro. Ou seja, tudo isto foi uma aprendizagem também, não é? Se queremos realmente convocar as pessoas a escutar, trabalhar em conjunto, é preciso ter tempo. E então as jornadas passaram 2 semanas para 5 dias, neste equilíbrio, nesta tentativa de equilíbrio entre a missão e as questões mais práticas que os trabalhadores queriam colocar e que era a sua expectativa. Chegadas a janeiro, tivemos um primeiro dia que também achámos que deveria ser um primeiro dia, uma sexta-feira, em que estivéssemos fora das nossas caixas departamentais, de direções, que pudéssemos conviver de uma forma mais aberta, mais livre, mais espontânea. Então organizámos um almoço e uma visita aos Jardins do Bombarda, que é um espaço de acolhimento agora para o teatro que está fechado, e foi bastante interessante. Sentíamos que as pessoas estavam num misto entre não criar muitas expectativas sobre este momento conjunto, mas com alguma curiosidade, e este momento, esta sexta-feira, contribuiu um bocadinho também para aumentar a motivação para o que ia acontecer na semana seguinte. E na semana seguinte tivemos 3 dias em que a Maria também trouxe exemplos, como o de Serralves, para discutirmos em pequenos grupos, para percebermos qual era o nosso posicionamento em relação a casos reais, concretos,
portugueses e internacionais que existiam no âmbito da cultura e que refletiam ou não a missão estipulada. E esses grupos de trabalho, trabalhámos muito em grupos de trabalho, pequenos grupos e plenário. Os grupos de trabalho fizemos o esforço para que fossem grupos heterogéneos, que viessem profissionais e trabalhadores de diferentes áreas, que não houvesse criar um espaço seguro, não é? Que não houvesse diretores com trabalhadores, porque em alguns casos isso podia interferir. Os elementos do Conselho de Administração e Direção Artística foram distribuídos pelos grupos, não estavam centralizados. Tentar aqui atenuar também as relações de poder, claro que existem sempre, não é? Mas neste primeiro exercício foi o que conseguimos fazer. E foram, sobretudo, os momentos de discussão entre pequenos grupos foram muito frutíferos, no sentido em que, de repente, eu, por exemplo, que estava no teatro há pouco tempo, conheci colegas e percebi o seu trabalho, coisa que não tinha acontecido até então. Conseguimos perceber que, se calhar, algumas questões que colocávamos dentro de direções não eram só dentro de direções, eram, se calhar, questões mais estruturais a toda a organização. E discutimos a partir de convergências, divergências, mas discutimos. E foi muito rico nesse sentido. E os momentos de plenário foram muitas vezes confusos, a Maria tentava impor alguma ordem, mas também o que nos revelou foi que de repente, mesmo as pessoas que em geral, nestes momentos mais institucionais que temos dentro do teatro, não participam, nestes momentos participaram e ao longo deste percurso houve uma participação acrescida, um envolvimento acrescido. E ficámos a pensar também como é que nestes processos o facto de envolver pares motiva, não é? Cria uma nova dinâmica. Se calhar se o Conselho de Administração e a Direção Artística do Dona Maria criasse a missão a partir do seu próprio pensamento, da sua perspectiva, sem envolvimento de uma equipa das jornadas, esta equipa transversal, teria sido diferente, acho que o envolvimento dos colegas, e acho que isso é um ponto importante. E já me estou a perder um bocadinho, Hélia, força. Se calhar, bom dia. Se calhar ia só acrescentar uma coisa ao início da tua intervenção, que estas jornadas também aconteceram e o mote do Conselho de Administração e da Direção Artística foram o facto de esta necessidade de repensarmos quem somos e para onde é que queremos caminhar em conjunto. Também muito porque temos o edifício aqui ao lado encerrado desde janeiro de 2023 e percebemos, e acho que estas jornadas foram muito importantes para perceber isso, que a equipa tinha muita vontade de discutir sobre questões internas, sobre o que vai ser este teatro quando reabrirmos, agora que se começa a perspectivar esse caminho, não é? Podermos pensar em conjunto e não ser só um Conselho de Administração e a Direção Artística a pensarem o que vai ser este edifício, o que vai ser este teatro, se vamos estar só no edifício ou se vamos estar pelo país, a repensar esta missão e como é que queremos depois concretizá-la, não é? Em termos de objetivos práticos e de ações práticas, mas podermos pensar isso enquanto coletivo. Só acrescentar que nós, enquanto grupo, tínhamos muito esta dúvida de será que um coletivo de cerca de 100 pessoas vai ter interesse em discutir missão, visão e valores, e nós as duas especificamente trabalhamos, eu trabalho no Departamento de Comunicação e a Patrícia no Departamento de Relações Externas, que trabalha muito também questões de mediação, e são áreas que naturalmente tocam mais a estes temas, não é? Mas quando vamos para áreas técnicas, não é? Para outro tipo de trabalho, tínhamos muito esta questão, será que as pessoas vão ter interesse em discutir isto? Isto é um tema que toca a todos ou temos muito mais interesse enquanto coletivo em discutir, sim, organização por dentro, não é? Questões laborais, comunicação interna, fluxos de trabalho, isso parecia tudo muito mais premente e foi, e realmente também discutimos e mostrou-se crucial, mas ao mesmo tempo eu pelo menos senti pessoalmente e no meu grupo de trabalho depois durante as jornadas, que afinal discutir a missão, a visão e os valores é discutir que instituição é esta onde nós trabalhamos, que instituição é, como é que nós a vemos, o que é que queremos que ela seja daqui para a frente, e de repente para mim foi, eu estava num grupo de trabalho com pessoas, com algumas com quem não trabalho diretamente no dia-a-dia, que conheço não tão bem, não é, como outras, e de repente foi muito interessante perceber
que partilhava de muitas visões que alguns colegas, outras discordava, mas a discussão foi muito rica, foi sempre muito interessante e deixou durante esses dias, se calhar, de ser uma preocupação se estaríamos todos interessados neste tipo de discussão ou não. E efetivamente ela aconteceu, não é? E agora ainda estamos a fazer esse caminho, mas foi um bom ponto de partida. Só dizer-vos que no último dia, sexta-feira, nós não chegámos à missão. Era uma expectativa que acabou por não se concretizar. Mas também é interessante que discutimos ao longo destes dias os valores, os exemplos, e no caso dos valores em concreto, acho que havia um sentimento comum, não é? Os valores que nós destacámos como valores que queríamos que o Teatro Nacional Dona Maria II frisasse na sua atividade, não tiveram dissensos, não tiveram grandes questões. E são valores como liberdade, curiosidade, criatividade, e agora não tenho aqui a minha cábula. Justiça social. Justiça integridade. social, integridade. Se calhar em termos de nomenclatura, não é? Divergimos um bocadinho. Algumas pessoas podiam preferir uma palavra, outras outra, mas a base... Já em relação à missão e à escrita da missão, sobretudo, foi uma discussão acesa no último dia, ainda bem que acabou com uma festa no final. Mas que este processo está quase no final, mas que depois teve alguns desenvolvimentos. Estamos a falar em janeiro, antes do verão, junho, julho, reunimos outra vez com o Conselho de Administração e a Direção Artística para pegar, e com a Maria, para pegar naquilo que tinha sido o sumo destas jornadas e tentar encontrar aqui a frase mobilizadora da missão. Ainda não tínhamos conseguido nessa altura, e o Conselho de Administração e a Direção Artística levaram para casa a formulação final. Mas, sendo que isto acabou por ser um processo super participativo, democrático, e acabou no Conselho de Administração e Direção Artística, na verdade, olhando agora para a missão, e não sei vos dizer de cor, peço imensa desculpa, ainda não está entranhada. Mas temos aqui a cábula. Mas olhando agora para a missão e para a formulação final, eu vejo as discussões que tivemos ali. Pode não ser, se calhar, a formulação que eu acho mais interessante, mas estão lá. E acho que isso é de valorizar. Uma coisa que me ficou, as jornadas tinham o título "Que teatro queremos ser?" E acho que foi no segundo ou terceiro dia, num plenário, que um técnico pediu a palavra para dizer: bom, isto não é sobre que teatro queremos ser, é sobre que sociedade queremos ser. E foi um momento que eu senti, bom, acho que estamos num bom caminho para esta discussão. Sugiro o seguinte, tenho follow-up questions para todos. Sugeria que tentassem ser sucintos para as abordarmos dentro de 10, 15 minutos, para depois podermos conversar quase meia hora. Sim? Parece-vos bem? Américo, durante o verão escrevi-te 2 ou 3 vezes a propósito de várias notícias que me chegavam de várias fontes em relação ao boom. Lembro-me que uma delas era que havia uma ameaça de envenenamento dos participantes israelitas, foi algures em julho. Mais tarde houve notícias em relação à proibição de exibir a bandeira palestiniana ou ao acolhimento de artistas israelitas com o apoio do Estado de Israel. Li o comunicado e nas nossas referências no website podem ver o comunicado do boom a propósito disso. De que forma a vossa missão e valores permitiram-vos responder a estes desafios de forma clara? Importante essa pergunta, porque vem demonstrar a importância de ter uma moldura de valores forte e ter perfeitamente claro o para quê da organização. O que é que nós prometemos entregar à sociedade e como o fazemos. Dizia a Maria na introdução, por vezes há quem projete sobre as organizações culturais a forma como entende que se deve posicionar e como deve reagir a determinadas situações. O facto de nós sermos firmes em relação àquilo que fazemos e como nos propomos fazer, ajudou-nos a navegar esse momento difícil. Estivemos sob pressão de variadíssimos setores e áreas sobre esta matéria. Todos achavam que sabiam a maneira certa como nós deveríamos reagir a esta situação. Como é que nós o fizemos? Obviamente, publicitando aquilo que é a nossa posição sobre a situação que estava em Gaza. Põe o microfone um bocadinho mais. Que nunca esteve em dúvida para nós quem era o agressor e a adjetivação da agressão.
Houve comunicado da imprensa e no nosso site está visível para todos as diversas letters to the boom, boomers, como nós designamos, onde fomos atualizando o nosso posicionamento em função de todo um conjunto de boatos, falsidades que iam surgindo em relação ao festival sobre esta matéria. Portanto, está para consulta pública a todos vós aquilo que foi o nosso posicionamento. Mas, novamente, mais do que as palavras, interessa, e falamos aqui da questão política das organizações, não há organizações apolíticas, quer dizer, nós somos sempre políticos, é a polis, é coisa pública, estamos sempre a intervir na coisa pública, assim como também silêncio é comunicação. Aquilo que nós fizemos, todos os anos 1% do nosso EBITDA é distribuído por um conjunto de organizações. Este ano escolhemos os Médicos Sem Fronteiras que estão a operar em Gaza, escolhemos a Oxfam, já escolhemos o movimento antifascista e escolhemos, por exemplo, bombeiros de Idenha por causa da questão dos incêndios. Há aqui uma questão consequente de ação, o chamado walk the talk, em relação aos valores também. Aquilo que foi a sobra do cashless, tanto do dinheiro que se carrega no festival para consumir no festival e por aí que sobra podemos não consumir tudo, é posta à disposição dos boomers que entidades poderão querer associar essa sobra dos créditos que carregaram durante o festival. Também aí, os Médicos Sem Fronteiras, com a operação em Gaza, estava disponível, assim como também a plataforma Music Saves Ukraine, que é uma plataforma de artistas e eventos culturais que também promovem, de alguma maneira, de forma artística, a promoção de paz e as consequências negativas pela guerra que está acontecendo na Ucrânia também. Ou seja, moldura de valores forte e ter perfeitamente claro o que é que nós significamos na sociedade, o que é que nós prometemos ao boomer e a quem nos visita, ajudou-nos a navegar momentos difíceis. Não foi fácil navegar esta situação, porque as pressões vinham de todo lado e hoje é muito fácil lançar um boato por via redes sociais ou quer que seja. E nós tivemos, de facto, ter muita presença de espírito e arranjar a forma certa de esclarecer a comunidade, mas também a forma certa e consequente de atuar sobre aquilo que para nós era perfeitamente claro do ponto de vista de agressor e tipo de agressão que estava a acontecer, que para nós nunca esteve em causa. Obrigada, Américo. Talvez porque estamos a falar de Palestina, passava primeiro para as colegas do Teatro Nacional Dona Maria II. O Teatro Nacional foi a primeira instituição cultural, formal, pública, que se posicionou, que fez um comunicado em relação à situação na Palestina. E queria perguntar se sentem que, porque também foi um comunicado da equipa, não foi um comunicado do Conselho de Administração ou da Direção Artística, se sentem que o exercício que tinha sido feito no sentido de pensarem a missão e os valores ajudou a chegar a um comunicado, a um posicionamento, uma equipa inteira, ou não? Nós pensámos um bocadinho sobre essa questão e acho que, do ponto de vista pessoal, e acho que concordamos, aquilo que o Américo dizia é verdade, não é? As instituições não são apolíticas e eu trabalho no Dona Maria II há 7 anos e desde que estou no teatro que já vi várias posições políticas, a nossa própria programação assume posições políticas muitas vezes, portanto acho que a tomada de posição em relação ao que estava a acontecer, ao que está a acontecer na Palestina, não seria estranha e aconteceria, creio eu, eventualmente, independentemente de termos ou não feito estas jornadas em janeiro. Como aconteceu o ano passado, termos tomado uma posição pública face a conflitos num teatro, ou invasões, num Teatro Nacional da Bulgária, por exemplo, como tomámos uma posição em relação à guerra na Ucrânia, ou em relação à morte de Bruno Candé. Portanto, ao longo destes anos eu vi várias tomadas de posição. Se calhar aquilo que acredito que possa ter sido diferente foi o processo, até lá chegarmos. Não sei se não tivéssemos tido as jornadas, se este processo não teria acontecido, mas efetivamente houve um maior envolvimento. O comunicado não foi um comunicado assinado pelo nosso diretor artístico ou assinado pelo Conselho de Administração e pela Direção Artística, e foi até uma iniciativa que partiu em parte também num grupo de trabalhadores que tinha vontade de pensar qual é que deveria ser a posição do teatro em relação a este tema, se deveríamos ou não assumir uma posição e como, fazendo o quê, e rapidamente a adesão do Conselho de Administração e da Direção Artística a esta vontade foi muito rápida, aliás, e voltou-se a constituir um grupo de trabalho, que agora é algo
que tem acontecido e que nos parece que tem resultado muito bem. Um grupo de trabalho interdireções, essa tal ideia de voltar a reunir então uma pessoa de cada departamento, pelo menos, para ter visões diferentes e para pensar em conjunto, rapidamente, naquele caso muito rapidamente, pensar o que é que o teatro devia ou não fazer e como. Depois operacionalizou-se então, decidiu-se avançar com um comunicado público que foi redigido também pelo diretor artístico, obviamente, porque é preciso depois operacionalmente alguém que faça, mas que foi revisto e escrito em conjunto com esse grupo de trabalho e que antes de ser partilhado publicamente foi partilhado com algum distanciamento com toda a equipa que poderia eventualmente também dar a sua opinião em relação àquilo que estava a acontecer. Portanto, eu acho que este processo, esta lógica de trabalho mais democratizada, deshierarquizada e poderá eventualmente vir deste momento das jornadas, e é interessante, e esta ideia também dos próprios trabalhadores se insurgirem, de trazerem ideias, não é? De terem vontade que a instituição se pronuncie sobre alguma coisa e que isso seja acolhido, obviamente, depois por quem está na direção e na administração. Obrigada. Dizer, antes de passar a palavra à Raquel, que, entretanto, depois da introdução que fizemos esta manhã, houve colegas que me disseram que o Festival Alcântara já se posicionou em relação ao que se passou com o aluguer no CCB, e vou ler no intervalo. Vejam também. Mas assinado, por acaso, eu reparei, vi esse comunicado ontem, assinado pela direção artística. Pela direção artística? Sim, sim. Não sei se será uma tomada de posição de toda a equipa ou assumidamente da direção artística, mas depois reparei essa assinatura no final. Sim. Obrigada. Raquel, depois de tudo o que aconteceu, tudo o que trouxe para as vossas vidas, de que forma que vocês três reativaram a vossa prática e como é que se relacionam hoje com outras instituições culturais? Todo este processo que eu há pouco vos resumi trouxe-nos a consciência de que teríamos que encontrar outros caminhos, nomeadamente profissionais, e trouxe-nos também outra consciência, especificamente a nós as três, que somos hoje este coletivo, que foi a consciência de que tínhamos um posicionamento em relação ao trabalho e em relação à sociedade muito idêntico, que tínhamos uma enorme capacidade de trabalho juntas, somos de áreas de formação muito diferentes e encontramos nisso uma enorme riqueza. Esta transdisciplinaridade funciona muito bem naquilo que são as nossas propostas e, portanto, depois de termos as três representado este grupo de trabalhadores, achamos que podíamos continuar o trabalho as três, fez-nos sentido continuar a trabalhar juntas. Então tínhamos que encontrar outras formas de nos posicionarmos e tivemos, de certa forma, que nos reinventar. Na base daquela luta que acabou em tribunais, não é? Estava esta ideia de que nós éramos trabalhadores independentes. E o Tribunal acabou por ir contra as orientações da ACT e legitimar este lugar de precariedade em que nós estávamos. Posto isso, para nós ficou bastante claro que jamais nos chamariam de volta. E, nesse sentido, nós consideramos que, se então somos independentes, sejamos de facto independentes. E qualquer outra relação que possamos vir a ter com qualquer instituição há de ser totalmente desenhada nesse espírito de nós somos trabalhadores independentes. Portanto, nós não vamos continuar a trabalhar como até agora, em que alguém nos dizia: vens neste dia, fazes isto e recebes tanto. E não podes faltar no outro dia e tens que estar não sei o quê. Quer dizer, ninguém nos dita as regras. Nós trabalhamos agora numa base de diálogo com algumas instituições com quem colaboramos, onde não há este lugar impositivo, muito menos hierarquizado em relação ao nosso trabalho. Portanto, quando qualquer instituição tem interesse no nosso trabalho e nos contacta,
há um diálogo entre partes para chegar a algum tipo de solução que sirva ambas as partes. Nesse contexto, nós, de uma forma mais regular, trabalhamos com 3 instituições e fazemos em moldes diferentes. Nós trabalhamos já há 4 anos com o Museu do Porto, um museu municipal que tem muitos espaços e agora é museu e bibliotecas do Porto, portanto é uma imensidão de espaços na cidade do Porto. E nós trabalhamos então com o Museu do Porto e com este museu nós temos um contrato de prestação de serviços. Como é que isto funciona? É muito simples. Nós fomos convidadas a desenvolver determinado tipo de atividades, a concebê-las, orientá-las. Foi-nos pedido que orçamentássemos o trabalho que íamos realizar e depois houve uma, digamos, negociação entre partes para chegar a uma solução. E isso foi contratualizado, mesmo que seja um contrato de prestação de serviços, mas é um contrato. Funciona perfeitamente. Há um profundo respeito por aquilo que é o nosso trabalho. Há uma remuneração justa e eu acho que às vezes temos que sair deste lugar do discurso muito quase teórico e idealizado e temos que ir para a coisa prática. Eu posso dizer-vos assim, que pelas mesmas coisas, hoje, com esta instituição e outras com quem nós colaboramos, por oposição àquilo que era a nossa realidade anterior que eu vos descrevi, os nossos honorários são aproximadamente 10 vezes mais. É esta a diferença. Nós trabalhamos também noutro contexto, por exemplo, nós somos uma parte do serviço educativo de uma companhia de teatro, Teatro Nova Europa. Com essa companhia de teatro nós temos efetivamente um contrato de trabalho. Não somos recibos verdes, não somos prestadores de serviços, é uma relação de continuidade. Temos um horário, obedecemos a tudo aquilo que é, digamos, suposto no contexto de um contrato de trabalho por conta de outrem. Trabalhamos também com a Bienal de Fotografia do Porto. A mesma coisa, é-nos dirigido um convite, é-nos proposto determinado tipo de atividades, de conteúdos que gostariam que nós desenvolvêssemos. Nós orçamentamos, discutimos, partilhamos ideias, há feedback de parte a parte, definem-se valores, definem-se objetivos, trabalha-se em equipa, não sendo da equipa, não sendo um trabalhador interno daquela estrutura. Mas eu acho que este lugar da relação entre uma instituição e um trabalhador, seja ele um trabalhador interno, seja ele um trabalhador externo, um prestador de serviços, não é propriamente o vínculo que define a qualidade do trabalho, aquilo que define a qualidade, mais do que do trabalho, até da relação entre as partes, são os valores dessa instituição. É a forma como essa instituição efetivamente materializa ou não aquilo que é a sua narrativa sobre os seus valores éticos, sociais e, no limite, morais. Obrigada, Raquel. E mantendo-nos agora na área da independência, dos independentes. Inês, são independentes, são pequenos. É fácil fazermos o nosso trabalho respeitando os nossos valores quando somos independentes? Acho que a resposta a isso depende também ou seja, facilidade, mas também do que é que... Está a funcionar, não está? Sim. Do que é, ou seja, do que é confortável para nós ou não. Se para nós o nosso trabalho fosse mais confortável, sabermos que vamos ter uma distribuição absolutamente gigantesca, mas muito mais impessoal das obras, em vez de termos relações próximas com livreiros e de trabalharmos também com livreiros e termos um processo de distribuição muito mais próximo, se calhar seria confortável, mas a nós o que nos é confortável é construirmos a nossa editora e a nossa publicação e mesmo o nosso processo editorial com as autoras de uma forma próxima, através do qual também estamos a criar redes de apoio, que depois somos todos pequenos, mas somos muitos, então temos muito mais força de resistência, porque vamos criando essas redes que não existem quando falamos de grandes monopólios editoriais e quando falamos de
de simplesmente um crescimento individual muito centrado no capitalismo, não é? Que determina quase todos os mercados. Nós, em vez de nos sentirmos mais confortáveis com essa alienação do mercado e do processo, preferimos centralizar mais esse crescimento coletivo, não só interno, de nós as três como editor, e da forma como trabalhamos, que muitas vezes é um processo mais lento, porque envolve muito mais pessoas, muito mais conversas, muito mais processos refletivos, mas que nos permite este crescimento não individual, mas um crescimento coletivo, um crescimento e investimento no que é o poder coletivo. Obrigada, Inês. Temos algum tempo. Agora não vou fazer o exercício de ver quanto, vocês sabem. Comentários, perguntas. Estamos antes da hora do almoço e, portanto, devem estar com fome. Sugeria que fôssemos sucintos agora e, como sabem, teremos uma boa hora e meia no final, de microfone aberto, para entrarmos de forma mais profunda na discussão. Luísa? Espera pelo microfone, se faz favor. Pode ser o meu. Olá, bom dia. Eu tenho uma pergunta para o António. António, desculpa desde já pôr-te nesta posição, porque nós estamos aqui, vocês representam instituições e festivais e editoras e teatros e coletivos, mas também são pessoas individuais, não é? E é uma pergunta mais que eu faço para o Boom mais do que para ti, e portanto peço já desculpa pela pergunta. Pronto, eu não sei há quanto tempo é que o Boom existe, mas sei que o genocídio da Palestina existe pelo menos desde 1948. E, portanto, tenho 3 perguntas que se interligam umas às outras, que é, tu falaste das tomadas de decisões, das tomadas de posição que vocês fizeram depois de 7 de outubro, e eu gostava de saber se vocês já tinham feito alguma tomada de posição antes do 7 de outubro. Gostava de saber como é que o Boom é verdadeiramente um festival de não-violência quando tem tanta presença do Estado de Israel, não só na sua gênese, mas também nos seus artistas e nos seus participantes, e também se há coragem do Boom de se distanciar do Estado genocida. Ok. Vamos por partes, então. Começo pela a questão do meio. Quando tu perguntas como pode o Boom ser um festival de não-violência quando tem a associação ou a presença do Estado de Israel. Aí é que é o problema. Não há qualquer tipo de associação do Boom ao Estado de Israel, absolutamente nenhum. O Boom, sendo independente, não tem nenhum patrocínio, nenhum fundo, qualquer espécie por detrás. O Boom vive da sua bilheteira, daquilo que os boomers fazem ao comprar o seu bilhete. É facto que a nacionalidade israelita é forte naquilo que é o chamado circuito Psytrance. Sempre foi, e não é só no Boom que está presente. Nem todas as pessoas de nacionalidade israelita estão de acordo com aquilo que o Estado israelita está a fazer, assim como nem todos os americanos concordam com Trump, nem todos os brasileiros concordaram com o Bolsonaro e por aí fora. Esse tipo de generalização é uma geração perigosa que alimenta a polarização, que é exatamente o contrário daquilo que o Boom quer promover. Não temos nada contra determinado tipo de nacionalidade. Indo até um pouco mais fundo em relação a isso, em relação a artistas. Também foi muito veiculado que existiria um número absolutamente anormal de artistas de nacionalidade israelita no festival. Em termos de peso relativo, 2,8% dos nossos artistas eram de nacionalidade israelita e com todos eles foi feito um briefing inicial para aferir qual o seu posicionamento em relação àquilo que estava a acontecer. Tudo isso foi previamente verificado exatamente para mantermos a nossa coerência de valores e aquilo que prometemos entregar à comunidade e ao boomer quando nos visita. Não confundir ter uma determinada nacionalidade com estar, de alguma maneira, a ser concordante com aquilo que o Estado de Israel está a fazer, e isso para nós é perfeitamente claro. Okay? O que está a acontecer é uma agressão, é genocídio, nós não nos identificamos de todo, mas não nos permite extrapolar e generalizar para qualquer pessoa que seja portador de uma nacionalidade israelita. Mais perguntas ou comentários? Carla?
na segunda fila, à direita. Bom dia, é muito inspirador ouvir-vos e estar aqui hoje. Obrigada. Queria perguntar às colegas do Teatro Dona Maria II, nesse processo, enfim, fantástico, não é? De questionamento interno para quererem saber que teatro querem ser, se nesse processo, em algum momento, esteve ou está previsto o público. Porque, na verdade, todos nós, não é? Existimos como profissionais, em princípio, porque alguém estará com vontade de ver o que fazemos nas diferentes áreas. E, portanto, essa era uma pergunta. Posso fazer outra? Ok. Obrigada, Maria. O último dia contámos com a presença de pessoas externas para falar um bocadinho de qual era a imagem que tinham do Dona Maria II e para isso também alimentar a discussão que estávamos a ter sobre a missão. Isso é uma coisa. Não correu lindamente, acho que não nos organizámos bem, não pensámos bem sobre esse momento e, mais uma vez, tínhamos uma artista de um coletivo, tínhamos um município parceiro nesta aventura da Odisseia Nacional, tínhamos uma espectadora. Um fornecedor. E um parceiro também, uma marca parceira, ou seja, não um município, mas um parceiro mais institucional, sim. Mas sentimos que a coisa podia ter sido, não foi organizada com muito tempo, e eles se calhar caíram ali um bocadinho de paraquedas, ou seja, poderia ter acontecido noutro momento, depois de nós próprios já termos concluído a reflexão interna. Trouxe visões interessantes, isso foi muito bom, mas se calhar podia ter acontecido de outra forma. Sim, estávamos na intensidade da discussão sobre a missão e eles caíram um bocadinho de paraquedas. Isso é uma coisa. Uma segunda coisa é uma proposta que está em cima da mesa, que é que teatro queremos ter, ou seja, alargar esta discussão ao público em geral, a pessoas que trabalham connosco, a pessoas que estão mais distantes, a pessoas que estão mais próximas, que queremos lançar. Ainda não sabemos quando, porque isto também precisa de planeamento, precisa de recursos, precisa de uma série de condições para que aconteça de uma maneira interessante para todos, para nós teatro e para todas as outras pessoas. Obrigada. Se não houver uma pergunta, outra, então há, e depois não me esqueço, Carla. Olá, viva. A minha pergunta segue para a Raquel, que eu recentemente também tive a oportunidade de conhecer numa formação. Obrigada antes de mais pela partilha e sobretudo por essa dádiva generosa da experiência. Um conceito que a mim me apaixona muito é a ideia da sublimação, a forma como é que nós tornamos algo negativo em algo positivo. E acho que a tua história foi um bocadinho sobre isto. Eu perguntava-te qual é a tua sugestão para outras pessoas que estejam aqui eventualmente na audiência sobre como é que podemos sublimar, como é que podemos tornar as coisas melhor, como é que podemos ser mais piratas. Obrigada pela pergunta. Eu acho que, enfim, nem sei até que ponto é que eu serei de facto a pessoa ideal para responder a isso, porque eu nunca fui uma pessoa neutra. Na atualidade, acho que a neutralidade é um lugar profundamente perigoso. Posso ser um bocadinho radical na minha leitura, mas julgo que a neutralidade nos nossos dias, ela ou é estratégica porque há sempre mais valias em agradar a gregos e a troianos, ou então ela vem de um lugar de ignorância. Isto não é promover aqui a ideia da sociedade polarizada. Não, a mim interessa-me mais a ideia da sociedade consciente. E consciente é politizada. E politizada não é neutra. E, portanto, nesse sentido, eu nunca vivi confortável num lugar de não reação a determinadas circunstâncias com as quais eu fundamentalmente não concordava. Neste processo, nós fomos muitas vezes confrontadas com a pergunta de mas então porquê agora? Só agora é que isto é um problema? Não, só agora é que isto é um problema mediatizado.
porque houve todo um processo de anos de discussão interna acerca desta questão. Portanto, nós temos os nossos processos, temos os nossos timings, temos os nossos limites. Mas se nós tivermos os nossos valores absolutamente definidos, eu acredito que podemos viver neste lugar de construir alternativas, primeiro de lutar por melhorar alguma coisa com a qual nós nos envolvemos, na qual acreditamos, nem que seja parcialmente, e a esperança ainda nos deve mover. Mas também ter a capacidade de chegar a um momento e dizer chega, basta, enough is enough, e virar e construir outra coisa. E esta nossa construção do coletivo Arisca foi essa outra coisa. Deixa-me profundamente realizada que tenhamos tido, por um lado, a coragem, mas por outro lado, o desespero. Não podíamos ter feito tudo. Nós tínhamos de fazer alguma coisa, porque nós ficamos sem nada, de repente. E trouxemos para esta prática aquilo que nós não tínhamos na outra, que foi... Há duas leituras aqui que para mim são muito importantes ao olhar para o coletivo Arisca. Um é a forma politizada como nos relacionamos com as instituições, neste sentido que eu há pouco vos falei, que é da comunicação ser clara, daquilo que são direitos e obrigações estarem absolutamente definidos, de haver respeito de parte a parte. E isto é uma coisa política. Portanto, isto é um lado. O nosso trabalho hoje é politizado dessa forma. O outro lado é o lado, digamos, o lado político do nosso trabalho, na sua prática, da forma mais conceptual. Nós trazemos para a nossa prática, na nossa missão, que nós também escrevemos os nossos valores têm a ver com explorar aquilo que são as sinergias entre arte, comunidade e sociedade. E trabalhar com um objetivo que é promover cidadania e a democratização da arte. Portanto, uma das coisas que para nós é importante, e acontece na maior parte do nosso trabalho, é nós trabalharmos com instituições cuja oferta daquilo que é o que nós fazemos para o público é gratuita. Com o Museu do Porto é gratuito, com o Teatro Nova Europa é gratuito, com a Bienal de Fotografia do Porto é gratuito, com outras colaborações mais pontuais que nós tivemos também. Isto é uma escolha política. E depois, aquilo que nós vamos lá fazer também, não é sempre, nós trabalhamos com muitos públicos, muitas idades, muitos contextos, mas sempre que possível há aqui um cunho político de não neutralidade. Tanto nas atividades que nós orientamos, nós temos um projeto, por exemplo, que é para vizinhas, em que nós convidamos as vizinhas da rua onde é o nosso ateliê, que é em Anselmo Brancamp, para se juntarem a nós gratuitamente e trabalharmos saberes tradicionais. Nós não sabemos nada, tecnicamente, não sabemos nada de mais sobre nenhum deles, não é? Podemos trabalhar bordado. A ideia é que elas nos ensinem um bocadinho e nós a elas. E depois introduzimos um lado político. Vamos fazer bordado, mas vai ser sobre a celebração dos 50 anos do 25 de Abril. Portanto, de repente estamos a abordar cravos ou a abordar a letra de uma música dos anos 70 da contracorrente. Ou então, por exemplo, numa coisa que nós queríamos ter mais tempo a nos dedicar, e infelizmente não temos, mas é a criação de alguns objetos que nós chamamos de objetos de mediação, portanto, coisas que chegam às pessoas e que levam, de alguma maneira, alguma mensagem nossa, mas nós não estamos presentes. Portanto, quem medeia é o próprio objeto. Nós, por exemplo, criamos este jogo, que chamamos par-ímpar, é um baralho, é uma espécie de jogo da memória, aquele clássico, é suposto encontrar pares. Normalmente, nesses jogos, os pares são absolutamente iguais. Aqui, os pares são sempre diferentes. E, portanto, e porquê é que eles são diferentes? Porque nós temos aqui imagens, imaginem, por exemplo, há um par que é um casal, e num deles é um casal heterossexual, no outro é um casal homossexual. Temos outro par que é um desportista, e um é um desportista numa cadeira de rodas e outro é um desportista que não está numa cadeira de rodas. Ou então temos outro par que é sobre questões religiosas, ou seja, são duas pessoas com símbolos religiosos, mas de religiões diferentes. E de repente isto é um objeto de mediação que promove a cidadania e que permite trabalhar de uma forma lúdica com pessoas de qualquer idade. Nós não temos uma editora, enfim, nós trabalhamos noutra área, fazemos isto porque sim, porque gostamos, chegou a algumas pessoas, a muito menos do que aquilo que nós até teríamos capacidade de fazer chegar, na verdade.
Mas foi muito bom ver que muita gente nos mandou imagens e percebemos que havia crianças de 3 anos em escolas a trabalhar com isto. Isto foi usado com públicos com necessidades especiais, isto foi usado em lares de terceira idade, isto foi usado em casas de famílias com os miúdos, adolescentes ou não. Portanto, há sempre caminho para nos reinventarmos, há sempre alguma coisa para construirmos, para vivermos num lugar profissional, mas também pessoal, que nos deixe em paz com a nossa consciência política e que nos deixe também realizados profissionalmente. E já estou onde queria estar. Não, quero mais coisas, quero continuar. Obrigada. Obrigada. Olá, bom dia. Maria, vou ser um pouco pirata e não vou fazer nenhuma pergunta. Vou só partilhar uma coisa que de facto sinto que o devo e tenho que fazê-lo. O facto de uma colega que está aqui na sala ter feito perguntas em relação ao genocídio e a sua resposta ter merecido uma salva de palmas, não pela resposta que deu, mas por isso ter feito nessa sala. Isso deixou-me bastante incomodada e quero deixar esta nota. Obrigada. Bem, eu não queria ocupar o espaço, especialmente que é à tarde vou estar a falar, mas eu queria fazer perguntas porque realmente também as salvas de palmas deixaram-me muito desconfortável. Queria fazer 3 perguntas. Primeira pergunta que queria fazer, que no vosso comunicado disseram que vocês resolvem o assunto com amor, não foi? Assim, a primeira frase, não sei reproduzir o boom. E queria perceber como é que, com amor, vão devolver a minha aldeia, que foi apagada do mapa em 1948. Como é que vão, com amor, tendo esta atitude, como é que com o amor vão devolver a vida de 680 mil pessoas. Mas também queria perguntar coisas concretas. Eu também trabalho com pessoas de nacionalidade israelita, que estão comigo no movimento de boicote, desinvestimento e sanções. Trabalhamos juntos pela liberdade da Palestina, mas não são criminosos de guerra. E queria perceber como é que vocês, sabendo que toda a gente no exército israelita, no IDF, como é que vocês garantem que os artistas que vocês convidam para o vosso festival não são criminosos de guerra? E, portanto, é esta a minha pergunta concreta. E também disseste, desculpa tratar por tu, mas eu trato toda a gente por tu, disseste que as vossas... que é um festival político e tudo é político, concordamos nisso, mas depois disseste que resolveram o assunto através de donativos. E a minha pergunta é se não será nós tornamos a causa palestiniana numa causa humanitária, é o que é precisamente aquilo que a colonização israelita quer, torná-la numa causa humanitária, um problema humanitário, pessoas que estão a morrer de fome e só isso. Aí não é uma colonização, portanto, despolitizar praticamente a questão palestiniana. São estas as minhas 3 perguntas. Tanta responsabilidade sobre um só evento cultural. Há responsabilidade de eventos culturais sobre aquilo que acontece no mundo, há responsabilidade de países, de governos, na consequência daquilo que pode acontecer. Porque tanta atenção sobre um festival como o Boom, que não tem qualquer tipo de associação com o Estado de Israel, que não tem qualquer tipo de financiamento por detrás, como outros festivais poderiam ter tido e também tiveram um pouco de Berlinda sobre este tema, e porque o desconforto quando um festival se afirma como um festival de harmonia, de paz e de amor em relação a uma situação destas. Eu diria que exatamente porque estamos a viver esta situação, seja em Gaza, seja no Congo, seja onde for que estão a acontecer guerras atualmente, é importante que existam espaços de concórdia, espaços onde todos nós podemos ir durante uma semana, 2 em 2 anos, estarmos acima deste tipo de situação.
O posicionamento do boom nunca, de maneira alguma, pode, de alguma maneira, reforçar aquilo de errado que está a acontecer. Eu diria antes pelo contrário. Nós não fazemos só o selectivismo, como muitos fazem. Nós não pomos só uma bandeirinha da Palestina num post público. Essa parte será mais fácil de fazer. Como garantimos que nós não temos artistas no nosso festival que de facto estiveram no IDF, como não podemos garantir que dos 40 mil pessoas que frequentaram o festival, todos eles possam não ter um passado obscuro que nós não conseguimos, de alguma maneira, despistar. Nós fizemos com todos os artistas entrevistas prévias para garantir que, efetivamente, eles estavam alinhados com aquilo que são os nossos valores e os valores do festival e o posicionamento do festival em relação àquilo que estava a acontecer. Portanto, isso é uma questão. Perguntaste mais... Sim. Nós não conseguimos saber se são criminosos de guerra ou não são criminosos de guerra. Assim que não conseguimos saber dos outros 40 mil se têm cadastro ou não se têm cadastro. O facto de, se alguém é um criminoso, e nós temos a capacidade legal de proibir alguém de frequentar o evento, seja IDF ou seja outra coisa qualquer que possa ter decidido frequentar o boom naquele ano. Desculpe, ok. Não conseguimos fazer isso. O que nós conseguimos é, através da mensagem que nós passamos para fora, aqueles que nos visitam, que venham, de alguma maneira, harmonizados com aquilo que nós pretendemos. Havia alguma tensão na própria organização, porque não conseguimos controlar as reações de 45 mil pessoas no evento. Como é que a comunidade boomer se vai apresentar nesta edição, quando de facto existe tanta tensão, tanta polarização sobre esta matéria? Como é que as pessoas nos vão aparecer? Que comportamentos é que vão existir durante este festival? Ficámos muito agradavelmente surpreendidos que estas pessoas reagiram de uma maneira exatamente como aquilo que é o que o festival promete. Espaço de harmonia. Não houve manifestações evidentes, seja do lado israelita, e nós já preparámos para lidar com essa situação também. Ou seja, porque nós temos que ser fiéis àquilo que prometemos. Nós temos uma campanha que não é de agora, que se chama Love Has No Flag, onde criámos exatamente, porque o amor não tem bandeira, criámos uma bandeira para que pudéssemos no terreno, quando nós detectássemos manifestações ostensivas de nacionalidade que são contrárias ao nosso espírito, pudéssemos mediar essa situação, promovendo essa substituição ou não ostentação de bandeira de nacionalidade com uma bandeira que estivesse alinhada com os nossos valores. A bandeira Love Has No Flag. Isso nós procuramos trabalhar no terreno exatamente essa situação. Não proibimos, não pedimos cadastros às pessoas, não estamos habilitados a fazê-lo, nem é esse o nosso papel. O que temos uma proposta para a comunidade e esperamos que quem nos visite venha alinhado com essa proposta. Como não controlamos sentimentos e ações de 45 mil, no terreno temos preparação para lidar com situações dessas. Foram muito poucas, felizmente, porque a comunidade boomer, de facto, está muito alinhada com os valores que nós veiculamos e as ações que temos foram exatamente essas. Não foram permitidas manifestações ostensivas de nacionalidades, sejam elas quais forem, durante o festival, que pudesse exatamente gerar qualquer tipo de conflito, digamos. Então, só para ver se eu percebi bem, sem entrar em conversa, o vosso objetivo é uma vítima de genocídio conviver com um criminoso de guerra? Eu acho que o António respondeu, podemos não gostar da resposta. Pronto, então é isso, ok. Podemos não concordar da resposta, mas acho que respondeu às perguntas da forma que sabia e que sente. Queria agradecer a todas as pessoas que aceitaram o convite para fazer parte deste painel e por tudo o que partilharam, a todas as pessoas que estão deste lado, que colocaram perguntas, que aplaudiram, não aplaudiram, que estejam a pensar neste momento. Vamos fazer uma pausa para o almoço. Para quem não conhece a zona, há um restaurante mesmo aqui por baixo, do São Luís. Há outros ao pé do São Carlos, há outros ainda no Largo Bordalo Pinheiro. Temos 1h30 de intervalo, regressamos às 2h30. Bom almoço e obrigada.